Boa tarde, pessoal. Com muita honra, eu estou fazendo esse vídeo para vocês, a convite do professor Tiago. Pediu que eu estivesse conversando com vocês sobre o capítulo 12 de João. Primeiro de tudo, parabéns a vocês aí que têm se esforçado nessa tarefa de estudar a palavra de Deus. E com certeza Deus vai recompensar vocês aí com riquezas espirituais. Vocês estão se tornando pessoas melhores através do estudo da palavra de Deus. Amém? Rapidamente, eu quero entrar aqui. O capítulo 12 é um capítulo longo, ele se divide em vários temas, e eu gostaria de explicar por cima, né, resumidamente, alguns desses temas para vocês. Logo no começo do capítulo, a gente vê o desenrolar daquilo que aconteceu logo depois da ressurreição de Lázaro, não é? Logo aí nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 8, a gente vê que logo depois da ressurreição eles fizeram um banquete, né? Alguns dias depois eles fizeram um banquete para Jesus que atraiu a atenção de muitas pessoas. Muitas pessoas quiseram ir ali para ver Jesus, para ver Lázaro ressurreto, né? E é um lugar que juntou bastante gente, foi uma festa bastante grande. E no meio dessa festa, né, a Maria, né, irmã de Lázaro, ela pegou ali um jarro de unguento e foi ungir os pés de Jesus, né? Era um produto muito caro, e ela foi ali ungir os pés de Jesus, e ela enxugava os pés de Jesus com o cabelo dela, num símbolo tem uma simbologia muito grande aí, né? Fala sobre preparar o cordeiro para o sacrifício, fala sobre unção espiritual sobre o Cristo, né? Mas o que chamou mais atenção foi de Lucas Iscariotes, o traidor, né? Que até então ele estava só observando, e ele assim fingindo, né? Um zelo muito grande. Ele falou assim: era muito melhor a gente pegar esse unguento aí e vender e pegar o dinheiro e dar para os pobres, né? Mas isso era fingimento dele. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado em vender o produto, e como ele era o tesoureiro, o dinheiro vinha na mão dele, ele passava a mão em parte das moedas, né? Então a gente vê que desde o começo a presença de Deus começa a revelar a verdadeira natureza humana, né? Começa a pôr para fora aquilo que o ser humano tem de pecaminoso dentro dele, né? Mas Deus, a presença de Jesus começa a revelar essas coisas nas pessoas, não é? E a gente vê que Jesus, ele repreendeu, ele falou assim: não, ela está fazendo certo. Eu estou aqui com vocês hoje, mas eu não vou estar o tempo todo. Então ela está preparando, né, para aquilo que eu vou passar, e muito em breve vocês vão entender essas coisas. Os pobres vocês têm aí para cuidar depois. Não que Jesus estava dizendo que ele era mais importante do que os pobres, mas ele estava dizendo que o tempo dele na terra, o tempo dele para chegar até a crucificação já estava prestes a acontecer, não é? E que os pobres eles teriam tempo de cuidar depois. Um pouco ali para frente também a gente vê, né, a partir do versículo 9, que os judeus eles estavam muito bravos com essa questão do povo estar seguindo Jesus, né, pelas coisas que ele pregava. O povo não estava satisfeito com aquilo que Jesus falava. E uma das coisas que estava causando mais embaraço para eles agora era a questão de Lázaro vivo, porque muitas pessoas iam lá para ver Lázaro ressurreto, eles conheciam a história, né? Alguns sabiam, tinham visto Lázaro morto, e quando viam ele ali vivo, eles imediatamente se entregavam para Jesus Cristo, né? Eles imediatamente queriam seguir a Jesus, porque eles viam que Lázaro vivo era a prova do poder de Deus, né? De que Jesus ele era o Messias. Então eles começaram a ter um plano, fazer planos para matar Lázaro. O plano deles era porque, eliminando Lázaro, eles não tinham como as pessoas provarem que Lázaro tinha sido ressuscitado por Cristo, né? Logo depois, ali saindo dessa festa, Jesus ele começa a caminhar para Jerusalém, e ele faz então a entrada triunfal dele, né? Que já era o prenúncio, um cumprimento, na verdade, daquilo que está escrito lá atrás nos profetas Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Zacarias falava já que o rei ele ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho. E a gente vê que isso daí foi exatamente o que aconteceu, né, no versículo 14, falando que Jesus ele chegou montado no jumentinho, então cumprindo. Jesus ele é o cumprimento das promessas dos profetas, não é? É interessante também
vê que os gregos, eles começaram depois de souber as notícias, os gregos eles não seguiam a religião judaica, eles não conheciam o Deus que nós servimos. Eles serviam aos outros deuses, eles eram pagãos, eles tinham muito idólatras, mas quando eles começaram a ouvir sobre as obras de Jesus, eles começaram a querer saber mais de Jesus. Então eles chegaram em Filipe e falaram assim: a gente quer ver Jesus, tem como a gente chegar nele? E depois Filipe conversou com André e eles foram lá falar para Jesus. Aí foi quando Jesus começa a abrir o plano. Ele fala assim: agora chegou a hora. Essa era a vontade do Pai, que o amor fosse entregue não somente aos judeus, porque os judeus o rejeitou. Então que o amor fosse estendido para todos os povos. Não é? Então quando os gregos começaram a querer ver Jesus, era mais um cumprimento do amor e do cuidado de Deus. Que o amor dele era para todos os povos e não somente para os judeus e para a nação de Israel. Não é? Então Jesus ele começa a orar, né? Ele ora, ele primeiro fala, quem quiser seguir, pode me seguir, né? Porque quem perder a sua vida por minha causa, ou quem entregar a sua vida em me servir, o Pai ele vai te glorificar, o Pai ele vai estar ali com você, né? O Pai o honrará, como ele diz ali no versículo 26. Então, é um cumprimento, né? Muitas pessoas falam assim: mas Jesus ele veio só para os judeus. Não, Jesus ele veio para todos os povos, e ele mesmo disse aí, nesses versículos. Não é? Aí depois disso Jesus ele foi orar. E é muito interessante esse ponto aqui, que fala que quando Jesus ele estava orando, né, pedindo para Deus ter misericórdia dele nos momentos em que ele iria passar, ele já estava vendo já o prenúncio do que ele ia passar na cruz, né? Então ele começa a orar. E é interessante que no momento que ele está orando, uma voz foi ouvida do céu. E a voz ela dizia assim: eu já o glorifiquei, meu filho, e eu ainda vou te glorificar ainda mais. Só que quando ouviu essa voz do céu, as pessoas que estavam ao redor, eles ouviram também o som. Alguns ouviram o som e falaram que foi como se fosse um trovão. Outras pessoas falaram que é como se fossem as vozes de um anjo. Então foi algo ali muito sobrenatural, foi muito bacana o que aconteceu ali, porque quando Jesus falou, Deus ele respondeu e as pessoas ouviram a voz de Deus falando. Só que tem alguns que às vezes pela fraqueza espiritual, pela carnalidade, eles não entenderam as palavras, mas eles ouviram como se fosse um som de um trovão. É muito louco quando você começa a entender isso. Eles ouviram, foi real, Jesus falando ali com eles. Né? E todo mundo testemunhou, todo mundo viu. Né? Então aí Jesus começou a ensinar. Jesus começou a falar para ele, o momento final está chegando. E os judeus, ele já sabia já, né? Porque os judeus eles estavam ainda tentando tramar para matar ele, para pegar. E eles viram que muitas pessoas começaram a seguir, e eles falaram: você tá vendo? Isso aí não tem jeito, não tem como parar mais. Então isso daí só matando mesmo foi quando começaram a planejar. Né? Jesus ele fala ali no versículo 37 em diante, que já estava escrito pelo profeta Isaías de que ele seria rejeitado. Ele seria rejeitado pelo seu próprio povo. Mas que ele ainda assim ia morrer por eles, e por causa da rejeição, o amor dele, a misericórdia seria estendida a todos nós. Aí ele começa a ensinar a partir do versículo 44. E ele começa a falar: quem crê em mim, quem não vai crer somente em mim, mas vai crer também naquele que me enviou. Então aquele que me segue, segue o Pai. Então aquele que confia em mim, confia no Pai. Aquele que me serve, serve o Pai. E com certeza, aquele que... Ele começa a falar então que quem rejeitar as palavras dele, também seria rejeitado por Deus. Não é? Ele vai falando que ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. E foi algo muito maravilhoso aí, né? É um resumo muito breve, muito raso de tudo que aconteceu, mas vocês vão ler o capítulo e vocês vão perceber a profundidade. É um dos capítulos mais bonitos de João, e eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante, né? Quando Jesus ele vai falando aqui que o mandamento do Pai é vida eterna. Portanto, o que eu falo para vocês, eu falo aquilo que o Pai tem me dito para falar. Então a gente sabe que tudo aquilo que Jesus falou saiu diretamente do coração de Deus. E se saiu do coração de Deus, saiu da boca de Jesus, então a gente pode confiar que é verdade. Ok?
O pastor Tiago vai vir aí com as perguntas para vocês nesse momento. E mais uma vez eu os parabenizo e continue nessa jornada que vocês com certeza vão ganhar lá com Deus no céu. Amém? E também com os homens na terra, porque uma pessoa que é bem preparada na palavra se torna uma pessoa mais culta, mais inteligente e mais preparada para enfrentar um mundo mau. Amém? Deus abençoe, um abraço a todos vocês.